O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta próxima quarta-feira mais uma questão envolvendo o foro privilegiado. Os ministros vão analisar se casos de improbidade administrativa devem ser julgados por tribunais superiores. A ação foi movida pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Atualmente, os casos de improbidade administrativa são julgados na esfera civil, com o ressarcimento financeiro do dano causado, e na justiça criminal, com pena de prisão. No caso dos parlamentares, as questões penais seguem para apreciação do Supremo. Já na civil, o processo segue normalmente a partir da primeira instância. O objetivo do pedido de Padilha é levar para o Supremo as ações por improbidade administrativa contra qualquer autoridade que já tenha foro criminal na Corte. Esse julgamento será um desdobramento da decisão dessa semana do Supremo, que reduziu o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores apenas para crimes durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo parlamentar. E após a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal pelo fim de foro privilegiado para parlamentares, o ministro Dias Toffoli remeteu à primeira instância os processos que tramitavam na Suprema Corte contra 7 deputados federais. Já é uma consequência do novo entendimento, que vai manter no STF apenas os casos de crimes cometidos por deputados e senadores durante os mandatos. Para falar sobre a restrição do foro especial, conversamos agora com o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Carlos Gonçalves Júnior. Boa noite, professor. Boa noite. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Professor, vamos começar então com o conceito de foro por prerrogativa de função, que existe um certo equívoco sobre exatamente o que é, né? Exatamente. Comumente se utiliza a expressão foro privilegiado. Eu não gosto dessa expressão não explica exatamente o que é que significa o deslocamento da competência de julgamento de algumas autoridades aos tribunais, que são órgãos colegiados, são órgãos em que não é um único juiz quem vai julgar o caso. A Constituição entende, como em diversos outros estados democráticos de direito, que determinadas autoridades, pela relevância da função que realizam, devem ser julgadas num foro de juízes colegiados. E o porquê disso? Primeira razão é porque entende-se que estas autoridades, pelo próprio poder político que têm, poderiam influenciar o julgamento do juiz singular nas suas regiões. Então, nós sempre, quando falamos de foro privilegiado nesse momento, lembramos do juiz Sérgio Moro, que está numa capital da Justiça Federal e com muita autonomia para realizar o seu trabalho. E é rápido no julgamento. Mas, no entanto, há outros delitos que seriam julgados pela Justiça Comum nos juízes de primeira instância e, dependendo do local da ocorrência do crime, de comarcas em que são ocupadas por juízes recém-ingressos na carreira. Não obstante a qualidade desses juízes que se submeteram a um concurso público, é notório que determinadas autoridades políticas influenciam os julgamentos. É muito complicado para um juiz recém-ingresso na carreira enfrentar com autonomia e independência um senador da República, um deputado federal com ampla penetração política na sua região. Professor, mas o que acontece, a percepção de impunidade do senso comum da população é que a morosidade do Supremo Tribunal Federal, justamente porque existem vários processos lá, dá essa sensação de impunidade. Esse que é o problema, é por isso que as pessoas apoiam, de certa forma, o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado. Exatamente. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, seja pela quantidade imensa de processos que julga, por uma opção constitucional nossa, a meu ver, equivocada, de atribuir a uma Corte Constitucional não só a função de julgar a constitucionalidade das leis, mas também julgar casos concretos, seja originariamente ou seja através de recurso, no Brasil, todo e qualquer processo judicial tem a potencialidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ou seja, ainda porque o Supremo não tem vocação para julgar originariamente os processos. Ele não tem condições de realizar dilação probatória, de ouvir testemunhas, de fazer perícias. Ele demanda da contribuição de outros órgãos do Judiciário. E, por isso, o Supremo tem sido muito moroso no julgamento das autoridades que a ele se submete. E, nesse sentido, como o Supremo acaba sendo moroso, na maioria das vezes, o mandato termina
e o processo não foi julgado. E o que acaba acontecendo é que o deslocamento do foro para o Supremo acaba representando uma suspensão do processo enquanto se dura o mandato, né? Então, o problema seria na celeridade do julgamento do processo e não necessariamente na prerrogativa de foro, que é um instrumento de defesa da democracia. Professor, sim, a decisão do STF vai aí de acordo com os anseios da sociedade, mas na prática ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir desse entendimento agora. Pode ser que hajam novos questionamentos do STF justamente por causa dessa decisão? Sim, porque o Supremo decidiu que seriam sujeitos, deveriam ser remetidos à primeira instância os processos que julgam crimes que ocorreram fora do período do mandato e que não tivessem pertinência com o exercício do mandato, ou seja, que não estivessem diretamente relacionados ao exercício do mandato. A definição do que é um ato diretamente relacionado ao exercício do mandato é algo que não está muito claro e que nós teremos muita discussão caso a caso. Então, por exemplo, o recebimento de recursos para a Caixa 2 de campanha é um ato pertinente ao exercício do mandato? A intervenção junto a um administrador de uma empresa pública para favorecer uma empresa num processo licitatório é inerente ao exercício do mandato? Ambos os atos não são atos parlamentares propriamente ditos. Então, eu acredito que nós teremos ainda uma nova etapa para a definição concreta do que significa um ato pertinente ao exercício do mandato. Infelizmente, nosso tempo terminou. Provavelmente a gente vai conversar muito ainda sobre o assunto. Professor, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Cultura. A gente conversou com o professor Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Boa noite. Muito bom.